um dos maiores e mais perigosos vilões do Capitão América na Marvel. Um nome que já foi usado por dois personagens, pai e filho, mas que vem sendo passado de geração em geração. Esse é o Barão Zemo. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Heinrich Zemo, o primeiro Barão Zemo, ou Zemo, fale como você quiser, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista Vingadores número 4 de 1964. Mas nesse momento ele só é mostrado num flashback, porque foi numa batalha contra o Barão Zemo durante a Segunda Guerra Mundial que o Capitão América e Bucky Barnes foram dados como mortos pela primeira vez. Heinrich Zemo era membro de uma nobre família alemã, vinda de uma linhagem que jurou lealdade ao Império Alemão em troca do Castelo Zemo e das terras em volta dele, o que lhes dava o título de barões. Heinrich estudou nos melhores colégios e teve a melhor educação que o dinheiro poderia pagar. E com isso, ele se tornou um dos maiores cientistas do partido nazista. Ele era um sádico que fazia vários experimentos em pessoas e inventava vários tipos de armas extremas como o raio da morte. E foi o, na época, Sargento Nick Fury, com o seu comando selvagem, quem combateu Heinrich e destruiu o seu raio da morte. Isso destruiu a imagem do cientista, que ficou difamado por toda a Europa. Então, para conseguir continuar atuando, ele manteve a sua família longe e Heinrich passou a usar um tipo de capuz para esconder a sua identidade. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Capitão América confrontou Heinrich Zemo no seu próprio laboratório, e o escudo do herói destruiu um recipiente que continha uma das suas várias criações, o Super Adesivo X. Aquilo entrou em contato com o rosto de Heinrich, e isso o fez ficar com a sua máscara colada no rosto pro resto da vida. Heinrich, que já era um sádico, ficou pior ainda, cada vez mais louco e insano por causa disso. Até mesmo tendo que se alimentar através de sondas intravenosas. Então, quando o Capitão América voltou depois de anos congelado no Atlântico Norte, Heinrich Zemo ficou ainda mais revoltado em ver que o seu antigo inimigo não tinha morrido depois desse tempo todo. Assim, para acabar com isso de uma vez por todas, ele recrutou outros inimigos do Capitão e dos Vingadores, criando assim os Mestres do Terror. Inclusive, foi numa dessas investidas dos Mestres do Terror que Heinrich deu poderes a Simon Williams, criando o Magnum, que inclusive já tem vídeo de origem aqui no canal. Mas num desses combates, em 1965, Heinrich Zemo disparou a sua arma de raios contra o Capitão América. Só que o escudo do herói refletiu o raio, cegando o vilão momentaneamente. Ele começou a atirar descontroladamente por isso e causou um desmoronamento que resultou na sua própria morte. Parecia até o fim do Barão Zemo. Mas acontece que Heinrich deixou um filho, Helmut Zemo, que cresceu aprendendo os ensinamentos do pai sobre a supremacia do que eles consideravam como raça pura, e pensando que a linhagem dos Zemo era a única capaz de governar o mundo. Helmut foi criado por Roy Thomas, Tony Isabella e Sal Buscema, aparecendo pela primeira vez na revista Capitão América número 168 de 1973. Nessa primeira aparição, Helmut surge com um uniforme de combate e o codinome de Fênix, aparecendo na intenção de atacar o Capitão América e o Falcão. Helmut tinha voltado para o castelo da sua família depois da morte de Heinrich e seguiu também o caminho científico do seu pai, recriando o Super Adesivo X para usar o mesmo elemento que arruinou a vida dele na ideia de arruinar a vida do Capitão América. Mas claro que isso não deu certo, e foi Helmut quem acabou caindo num tonel com o Adesivo X, e ali ele foi dado como morto. Helmut sobreviveu, só que aquilo o deixou com o rosto totalmente deformado. Então ele volta em 1982 usando a mesma máscara que o seu pai usava, agora para esconder as suas cicatrizes, e usando o mesmo nome de Barão Zemo.
O Barão Zemo fez vários ataques aos heróis, chegando a se aliar com Arnim Zola, ao Caveira Vermelha e a sua filha Pecado, chamada de Madre Superiora na época, e claro, trabalhando com a Hydra. Mas um dos seus grandes triunfos veio em 1987, quando, vendo que o Capitão América tinha a equipe dos Vingadores para ajudá-lo, Helmut decide também atacar em equipe e recria os Mestres do Terror. Recrutando alguns vilões então, Helmut conseguiu chegar a capturar o Capitão América, o Cavaleiro Negro e o Mordomo Jarvis, e causou a destruição da mansão dos Vingadores, deixando até o Hércules em coma. Mas claro que no fim, os heróis derrotaram os vilões. Helmut tentou ressuscitar o seu pai em 1989, mas não deu muito certo, porque ele voltou totalmente corrompido por um demônio. E para deixar tudo ainda mais bizarro com o vilão, em 1992, Helmut se casou com a Baronesa Heike Zemo, uma mulher que dizia ser a reencarnação do seu pai, Heinrich. Em 1994, o casal adotou 25 crianças consideradas por eles de raça pura e fizeram lavagem cerebral para que eles seguissem os seus ensinamentos supremacistas, os chamando de Kinder. Mas, felizmente, os jovens foram salvos pelo Capitão América. Só que Heike acabou morrendo nesse processo. Em 1996 aconteceu a saga Massacre, e logo em seguida veio o maior feito de Helmut Zemo até esse momento. Quando os Vingadores e o Quarteto Fantástico foram dados como mortos na luta contra o Massacre, Helmut arquitetou um plano. Ele e os seus mestres do terror criaram novas identidades, se passando por novos super-heróis, e agora passaram a atuar como um novo grupo chamado Thunderbolts. Sem os Vingadores naquele momento, os Thunderbolts ganharam a confiança da opinião pública e do governo, conseguindo se apropriar dos recursos dos considerados falecidos heróis e se tornando os, entre aspas, novos defensores da Terra. Helmut Zemo se disfarçou como o Cidadão V, um antigo herói da época da guerra que inclusive foi inimigo do seu pai. A equipe também tinha como integrantes Mach 1, Rocha Lunar, Atlas, Tecno e Soprano. Mas claro que o grupo não era bem heróico. O ideal de Zemo era exatamente conseguir recursos para se tornar o governante do mundo, como, na sua cabeça, os Zemo deveriam ser. Só que os outros integrantes passaram a realmente fazer coisas boas, primeiro como fachada, mas depois passaram a ter gosto por isso. Então quando Zemo quase conseguiu todo o poder que queria, a ponto de criar uma máquina para controlar as mentes de todos no planeta, os outros integrantes da equipe se voltaram contra ele e o derrotaram, fazendo com que Helmut Zemo tivesse que ficar escondido por um tempo a partir daí. Isso até o ano 2000, quando, num ataque do Carrasco do Submundo, o Barão Zemo foi morto. Só que, nos quadrinhos, como ninguém fica morto de verdade, a explicação é que só o seu corpo morreu, mas a sua mente foi transferida, graças à tecnologia do Tecno, para o corpo em coma de John Watkins, que vinha nos últimos meses agindo como um novo Cidadão V. Mas em 2002, a mente e o corpo dele foram separados quando os Thunderbolts foram transportados para Contra-Terra, onde ali o Armador consegue transferir a mente do Barão Zemo para o corpo do próprio Helmut Zemo, só que dessa realidade. E ele até volta a interagir com os Thunderbolts mais uma vez a partir daí. Nesse período, a índole de Zemo estava meio abalada. Ele tinha até mesmo atitudes que podem ser consideradas heróicas, como em 2004 com esse novo corpo, quando durante um conflito entre Thunderbolts e Vingadores, Zemo se coloca entre uma rajada energética da Rocha Lunar direcionada ao Capitão América. E o resultado disso é que Zemo fica deformado mais uma vez. Em 2007, a gente tem uma grande expansão sobre a vida de Zemo. E não só do Helmut, mas de toda a sua linhagem. Durante a minissérie Born Better,
ele foi enviado ao passado, onde se encontrou com várias gerações da sua família, até interagindo com eles, influenciando a morte de alguns e tendo um confronto com seu próprio pai. E assim, a gente entende que Heinrich Zemo era na verdade o 12º da sua linhagem, e Helmut é atualmente o 13º Zemo. Depois de conhecer os seus antepassados e de ter vivido altos e baixos com os Thunderbolts, Zemo volta a ser um vilão por completo, continuando seus conflitos com o Capitão América, mesmo quando Bucky usava o manto, e anos depois, quando Sam Wilson usava o mesmo título. Em 2011, a organização terrorista Hydra se reformulou e voltou a ser uma ameaça mundial, e Helmut Zemo ganhou o cargo de líder dessa nova organização. Inclusive, ele teve participação nos eventos do Império Secreto de 2017, quando um cubo cósmico transformou Steve Rogers num agente da Hydra, e na sua cabeça, amigo de longa data do Barão Zemo. Mas tudo voltou ao normal com o fim da saga e a volta do verdadeiro Capitão América. Depois disso, em 2019, Zemo continuou como um dos principais nomes da Hydra, e até chegou a adotar mais uma vez o uniforme de Cidadão V e comandar os Thunderbolts, se aliando ao, na época, prefeito Wilson Fisk, para lutar contra o Justiceiro. Mas Zemo acabou perdendo a mão direita nesse processo, e logo em seguida, aparentemente foi morto pelo fantasma. Mas na verdade, essa morte foi falsa, porque o fantasma trabalhava com o Barão Zemo na época, e usou esse artifício para deixá-lo fugir antes que o Justiceiro terminasse o serviço. E há pouco tempo, em 2020, o Falcão e o Soldado Invernal lutavam contra um novo líder supremo da Hydra, alguém na época desconhecido, mas que tinha a ajuda de um antigo protegido do Barão Zemo. E querendo derrubar esse seu rival, que era uma ameaça maior para os heróis também nesse momento, Sam Wilson, Bucky Barnes e Helmut Zemo chegaram a trabalhar juntos contra esse inimigo em comum. Tanto pai quanto filho são grandes vilões do núcleo do Capitão América, e ambos com grandes feitos como o desaparecimento de Steve Rogers e Bucky Barnes por anos, e o outro com a criação dos Thunderbolts. Os dois têm até mesmo capacidades parecidas, como um envelhecimento desacelerado, graças ao uso de uma substância chamada de composto X, que também lhes garantia mais agilidade e resistência um pouco mais elevadas. Heinrich e Helmut Zemo têm inteligência acima da média e ótimas habilidades em combate, mas Helmut, o filho, acabou se destacando mais por ser um exímio espadachim, usando uma espada da família Zemo. Tem também uma ótima mira, tem um alto nível de conhecimento de armas, é um grande líder, estrategista, influenciador e mestre em disfarces. E claro, sendo o Barão Zemo mais recorrente das histórias em quadrinhos. Fora dos quadrinhos, o Barão Zemo já surgiu em várias animações, sendo alguns exemplos como Avengers United They Stand, Avengers Assemble e Marvel Disc Wars. Nos jogos, ele já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como Marvel Avengers Alliance, Marvel Future Fight e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, Helmut Zemo surgiu no universo cinematográfico Marvel desde o filme Capitão América Guerra Civil de 2016. E está presente atualmente em 2021 na série live action Falcão e o Soldado Invernal. Uma linhagem de vilões que atravessa as gerações. Um homem habilidoso fisicamente, mas que tem como maior arma a sua fala. A sua forma de induzir e influenciar as pessoas para que sigam seus pensamentos autoritários e totalmente absurdos. Por isso, ele é um dos maiores vilões de todo o núcleo de heróis que cercam os Vingadores e principalmente o Capitão América. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Barão Zemo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.